Bom, vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela aí? Então, né? Eu acho que eu parei aqui. Eu me lembro, pelo que eu me recordo, que a gente estava falando da questão do corpo influenciar o espírito. Nós demos até o exemplo, né? Da senhora, do cara que toma um tranquilizante, que está nervoso, toma um tranquilizante, fica relaxado. Então, o corpo influencia, né, o comportamento do espírito. Essa é a conclusão. E aí, esse diagrama é que eu não me lembro se a gente passou, né, que você tem dois eixos aqui, a evolução, e você tem o tempo. E a ideia é você fazer aqui um retângulo e separar, né, aqui no meio, e uma parte representa a parte espiritual e a parte de baixo representa a parte física, a parte material. A nossa evolução se processa dentro desse retângulo. Então, se você imaginar um tempo zero, quer dizer, o tempo da nossa criação, em que nós fomos criados simples e ignorantes, no tempo zero, você tinha uma predominância de 99% do corpo e apenas a prevalência de 1% do espírito, porque estava tudo no começo. Então, a matéria tinha total preponderância. E aí é lógico, a gente vai fazendo uso das nossas escolhas, o livre-arbítrio, vamos caminhando, marchando na nossa evolução dentro desse quadro aqui, e aí vamos supor aqui um tempo 1, onde chegamos à metade da jornada, e aí você tem tudo isso hipoteticamente, né? É apenas um desenho didático para a gente entender. Aí você teria aqui, ó, 50% de prevalecência do corpo e 50% de prevalecência do espírito. Estamos no meio do caminho. E, naturalmente, pensando na condição máxima, no ápice, você teria aqui no tempo 2, ó, 99% de ascendência do espírito, apenas 1% do corpo. Então, quando a gente chegar nesse estágio, você não precisa mais reencarnar. Você já está praticamente, já superou toda a fase material. Você já pode viver plenamente a vida do espírito e não tem mais necessidade de encarnar. Só que quando atinge esse estágio, ocorre uma coisa curiosa, porque como para chegar a esse estágio nós tivemos que desenvolver a lei de amor dentro de nós, quando você chega nesse estágio e você olha para trás e vê que tantos seres que você amou e ama estão para trás, você não fica feliz. Então você não quer viver essa vida pura do espírito, e aí o que acontece? Você volta e renasce na Terra para ajudar aqueles que ficaram pelo caminho. E aí surgem os missionários. Todas as grandes almas que conhecemos, e que muitas delas com certeza já estariam em condição de estar em planos muito mais elevados, não vão. Fazem questão de estar aqui conosco exatamente por isso, porque amam. E quando você ama um ser e vê que esse ser não está bem, você não quer deixá-lo. Você quer que, de alguma forma, ele ascenda também, que ele acompanhe. Então, esses bons espíritos retornam à Terra em planos missionários, em sacrifício, né, em renúncia, porque eles já poderiam estar numa condição muito melhor, mas abrem mão de tudo isso para estar conosco. Então, quando nós identificamos esses seres, realmente é uma bênção, uma gratidão imensa, porque nós devemos muito a esses seres que já passaram pela Terra e que vão voltar agora, né? Porque a Terra está passando por esse momento de transição e muitos bons espíritos vão retornar para ajudar a impulsionar o planeta, entrar nessa era de regeneração de uma vez por todas. Tá? Então, é mais ou menos esse processo. Isso também explica o porquê, né, muitas vezes, algumas coisas que a nossa ciência não explica, né? Como, por exemplo, um casal de negros que tem um filho loiro de olhos azuis. São fatos. E aí a ciência não consegue explicar isso. Você é um casal de negros com antepassados, todos negros, toda a família negra, e tem um filho loiro de olhos azuis. Como se explica isso?
A única explicação plausível para isso é que aquele espírito, sendo um espírito já com muita ascendência sobre a matéria, ele é capaz de plasmar ou modificar as condições genéticas durante o seu processo de reencarne, a ponto de plasmar um corpo diferente daquilo que a nossa medicina poderia explicar. Por quê? Por causa da ascendência dele como espírito sobre a matéria. É a única explicação plausível para uma situação como essa, né? São raros esses casos, mas acontecem. Então, é assim que a vida se processa. E quando a gente chega naquela condição de estarmos apenas em espírito, nós evoluímos tanto e que, como o nosso perispírito, que é esse corpo que ainda temos, esse intermediário, ele é feito de matéria, na medida em que você vai ascendendo e prevalecendo sobre a matéria, o que vai acontecendo com esse perispírito, que é um produto da mente, é que ele vai cada vez mais ficando leve. Ele vai cada vez mais eterizando, se espaçando. Ele vai ficando cada vez mais invisível, até o momento que ele some, que é quando você está pleno em espírito. É lógico que a gente está falando aí de uma jornada já muito lá à frente, né? Mas é o que provavelmente vai acontecer. E quando chegarmos a esse estágio, já estaremos aí ao lado de Jesus e sabe Deus que outros tipos de avatares ou espíritos nobres existem pelo universo e que a gente ainda nem conhece. Essa é a nossa jornada, né? É a nossa evolução, né? Representada nesse diagrama aqui. Alguma dúvida aqui? Vamos falar um pouquinho, então, sobre a alma. Pode um corpo existir sem a alma? O que vocês acham? Não? Pode um corpo existir sem alma? Não. Não. Acredito que não. Não! Então, o que acontece quando nós estamos num quadro de um coma no hospital, em que a pessoa precisa respirar com aparelhos, e os aparelhos, mediante o uso dos aparelhos, você tem vida. Pelo menos registrado pelos aparelhos. E aí fica aquela confusão. Eu ligo ou permaneço com os equipamentos ligados ou eu desligo. Aí os médicos falam, olha, se desligar a pessoa vai morrer. E aí desliga e morre. O que aconteceu, na verdade, é que o espírito já não está mais naquele corpo. E os equipamentos mantêm mecanicamente ativo o coração que bombeia o sangue e dá uma impressão, né, porque os sinais estão ali. Há batimento cardíaco, os sinais existem. Então há uma impressão de que há vida, mas na verdade o espírito já se afastou daquele corpo. E a vida está sendo preservada apenas por instrumentos. Você desligou o instrumento, a vida acaba. Porque na verdade o espírito já estava afastado do corpo. Então, os espíritos nos respondem a essa pergunta dizendo que pode, né? Você pode ter vida desde que preservada por atos exteriores. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Normalmente é assim. E por isso o suicídio é uma decisão terrível, né? Porque você tem, como a gente já explicou, você tem um planejamento de anos de vida por cumprir, e aí você decide por conta própria em sair antes da vida, e aí você elimina o seu corpo físico. Quando você faz isso, você expulsa o espírito de forma indevida, no momento inadequado, para a região em que ele estiver em sintonia. E que naturalmente não será boa, porque a pessoa para fazer, né, para chegar a esse ato é porque ela não está bem, porque ela está bastante perturbada, desequilibrada. Então, o que acontece é você forçosamente cessa a vida do corpo com o suicídio e expulsa o espírito do corpo, porque
o espírito ele não tem condição de dar vida ao corpo se o corpo já não tem condições de preservar essa vida. A razão pela qual também a gente não precisa se assustar de eventualmente estar diante de um corpo, diante de um morto e achar que ele possa se mexer. Ele não vai se mexer, não há como. Se foi realmente dada a morte, foi constatada, o médico chegou lá e atestou a morte, não há como mais aquele corpo se mexer. Não há mais condições do espírito animar aquele corpo e gerar uma movimentação. E por isso esses filmes todos que a gente vê, de morto-vivo, de zumbi, etc., né, são verdadeiras imaginações. E, na verdade, são muitas vezes vislumbres do que as pessoas enxergam no outro plano e acabam colocando isso como sendo o plano material. Mas, na verdade, são visões de coisas que estão vendo de outro plano. Então, antes do nascimento, ainda não há uma união definitiva entre a alma e o corpo. O que se fala normalmente é que a união definitiva do espírito ao corpo ocorre mais ou menos lá pelos 7 anos. Essa é mais ou menos a estimativa. E é por isso que muitas vezes crianças dão depoimentos de lembranças de vidas passadas, porque ela ainda não está totalmente acoplada ao novo corpo, à nova vida. Então, ela tem vislumbres, ela ainda está um pouco afastada desse corpo novo. Então, ela consegue relembrar de algumas coisas, né? Muito mais até os 7 anos. E depois reparem que depois dos 7 anos vai ficando cada vez mais difícil, porque aí o espírito está consolidando a encarnação dele a partir desse momento e essas memórias vão ficando para trás. E muitas vezes se esquece por completo. Há um caso curiosíssimo, né, que inclusive foi narrado pelo Divaldo Franco, em que uma criança, inclusive um dos casos comprovados, né, de reencarnação, é uma criança indiana, que conversava com o pai e a mãe e falava como um adulto, falava, você não é minha mãe, você não é meu pai. Eu vivi em outro lugar e eu falo outro idioma, e falava, porque era na Índia, tem um monte de dialeto, então ele falava um dialeto que era estranho do pai e da mãe. Ele tinha 7 anos, não tinha como ele ter aprendido aquilo. E ia falando, olha, eu não moro nessa casa, eu não gosto de vocês, os meus pais são outros, eu vivi em tal cidade, e contava a história toda. Eu era casado com fulana. E aí o Dr. Banerjee, que é um parapsicólogo indiano, e ele costuma pesquisar essas questões de reencarnação, porque na Índia a reencarnação é algo aceito, né? Não é algo ah, tão difícil de ser compreendido como é aqui no Ocidente, né? Lá é bem mais fácil, eles compreendem isso perfeitamente. E o Dr. Banerjee fez uma pesquisa científica e foi atrás de todas as informações e constatou tudo. Chegou até o endereço dele antigo, chegou à casa, soube quem era o nome dos pais e depois apresentou os parentes dele antigos, tal. É uma história muito interessante. É um caso comprovado de reencarnação, por um indiano, né? Então, essa união é definitiva até os 7 anos, enquanto que depois dessa união, se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prende à alma, e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Tá? E é por isso que muitas vezes também existem crianças que nascem, os chamados natimortos, né? Eles têm uma vida, chegam até a dar a luz, mas não seguem. É justamente porque o espírito não, ele chegou a formar aquele corpo, deu um halo vital para ele, mas ele se afasta por N razões, e aí aquele corpo nasce já morto, porque o espírito se afastou daquela encarnação por receio, por medo, por qualquer outra coisa. Tá clara essa ideia? Vamos lá. O que seria do nosso corpo se não tivesse alma? A resposta é simples.
É sim uma simples massa de carne sem inteligência, tudo que quiserdes, exceto um homem. Né? Então, o padre Antônio Vieira tinha uma frase muito interessante: queres ter certeza da vida depois da morte? Basta examinar um corpo da onde a alma acaba de se evadir dele. Essa é a maior verdade possível, né? O corpo estava ali, tinha vida. A hora que a alma saiu do corpo, acabou. Não tem mais nada. Simples assim. E um espírito pode encarnar a um tempo em dois corpos diferentes? Olha, pergunta. Um espírito baixou em mim, né? Assistiram o filme, é muito engraçado. Ou você ter a capacidade de encarnar em dois corpos diferentes ao mesmo tempo. Será que isso é possível? Entendo que não. Não é possível, não. Nós somos uma individualidade, né? E não há como você estar presente, né, ou gerar dois corpos físicos simultaneamente. Não há nenhuma possibilidade técnica, científica, espiritual, nada. Não há como. Nós somos uma individualidade, renascemos em um corpo e estamos ligados a ele até o momento do desencarne. Não há como. O que pode acontecer nos processos mediúnicos, né, que a gente vai estudar mais para frente, é um determinado tipo de mediunidade em que você se desdobra, ou seja, você sai do corpo e você, em tese, né, usando os termos entre aspas, você empresta o seu corpo para um espírito que pode também, entre aspas, usá-lo sob o seu controle. Então, isso pode acontecer, eventualmente. E geram, inclusive, casos de que a psicologia estuda como sendo personalidades múltiplas, né? Que muitas vezes acontece isso, o espírito que é o dono daquele corpo se afasta, um outro o assume, e aí parece que é uma outra personalidade, é uma outra pessoa. E realmente é um outro espírito que momentaneamente está tomando conta daquele corpo. Isso pode acontecer. Estou excetuando aqui as condições de problemas de transtornos variados que a ciência estuda, a psicologia estuda. Mas esta possibilidade também existe. Mas veja, nunca de você estar em dois corpos simultaneamente, vivendo, né, conduzindo a sua vida em dois corpos simultaneamente, isso não acontece. Perguntas? Então, a resposta não, o espírito é indivisível, não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Verem o livro dos médios, capítulo 7, né, da bicorporidade e da transfiguração. Tem uma pergunta, Marcelo. Pois não, Ale, pode falar. Seguinte, no caso do espírito poder Hum, habitar em 2 corpos, eu realmente eu concordo, uhum, isso não pode acontecer. uhum, Mas eu hum, emprestar o meu corpo, hum, que um espírito se manifeste, hum, tá, então eu posso, né, me uhum, abster do controle do meu corpo provisoriamente, para uhum, que esse espírito que esteja sem o envoltório possa isso. utilizar e se Uhum, pronunciar. Ou sim, seja, eu posso ficar sem corpo, né, a um aham, termo, né, aham, provisoriamente. sim, é, é exatamente isso. E isso só acontece por concessão nossa. Né? Isso é sempre importante falar, porque no processo obsessivo também ocorre a mesma coisa. O Kardec, quando apresentou o processo obsessivo, ele dividiu em três níveis, né? Digamos assim, obsessão simples, obsessão por fascinação e obsessão por subjugação. É isso que está lá no livro dos médiuns. Quando você chega no nível de subjugação, é quando o espírito está dominando o corpo. Ele tem o controle até motor.
do corpo. Eu já vi esse, várias vezes. Acontece. Já, Várias hein? vezes. Mas o que é importante frisar é que isso só acontece porque o encarnado permitiu isso. E não o contrário. Porque tem muita gente que acha que assim, não, foi um espírito mau, veio e me tomou e me controlou. Não. Você, pela sintonia estabelecida, concedeu esta permissão. Porque nós somos donos de tudo. Aqui, Essa relacionado permissão foi ao nosso corpo, inconsciente. ao nosso espírito, nós somos donos. Então, ninguém vem aqui e fala assim, ó, vou tirar você de dentro do seu corpo e vou tomar o corpo. Nenhum espírito pode fazer isso. Isso é impossível. Agora, Então, se eu eu tenho... concedo, aí o espírito toma conta. Aí é um ponto que, quando eu vi a primeira vez isso acontecendo na minha frente, foi uns 11 anos atrás, tá? Com uma pessoa que não tinha a menor educação em espiritualidade, era uma pessoa evangélica, né? Tinha Sim. sérios preconceitos a respeito da espiritualidade. Eu achei estranho a energia dela. E eu vi, né, simplesmente o espírito tomando conta do corpo dela e ela, com medo, aos poucos, permitindo aquilo acontecendo. Mas até que ponto ela realmente permitiu aquilo, né? Tá? Ela permitiu porque ela não tinha ferramentas, né, conhecimento para se defender, e porque Exato. aquele espírito era superior em vontade ao dela, e porque o canal dela, mediúnico, né, porque ela Aberto. era super aberto, porque ela era médium incorporadora, mas incorporador tem que estudar, é obrigatório. Exato. Exatamente. Senão fica à mercê de espíritos. E assim, um espírito ele só pode se manifestar a partir de um médium. Naturalmente, essa pessoa é uma médium, e é uma médium ostensiva, né, porque chega a dar passividade nesta proporção. Então, os médiuns que têm este dom, essa possibilidade de comunicação, eles só atraem os espíritos de acordo com a sua frequência vibratória, com o seu nível de pensamento, com a emanação de energia que tem. Então, isso também não ocorre assim, instantâneo. Pá, veio o espírito e pum, aconteceu. Não. Esse é um processo em que o espírito, para chegar a esse nível, ele vem vindo, ele vem se acoplando, ele vem acompanhando, ele vem entendendo o que está se passando, e naturalmente existem ligações que pode ser do presente, pode ser do passado, não importa, mas aí vai estreitando, vai se conectando cada vez mais até o momento em que ele realmente encaixa. Mas isso realmente não acontece em segundos, da noite para o dia, como às vezes a gente vê em filme, né, que o espírito baixa em alguém, entra e sai falando. Não é exatamente assim, não. E apenas para citar, né, uma ideia, para termos uma ideia, o livro Voltei, que é a psicografia do Chico, ele conta a história do irmão Jacó. O irmão Jacó foi Frederic Figner, um espírito que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, foi um espírita atuante, bastante trabalhador, e narra todo o processo de desencarne dele. Muito interessante o livro, para quem quiser acompanhar. E nesse livro ele menciona que, porque o Frederic Figner, ele achava, na cabeça dele, que pelo fato dele ser estudioso, conhecedor de toda a parte espiritual, que ao desencarnar, ele ia rapidamente escolher um médium e já passar mensagem para os encarnados. E aí ele ficou muito triste e decepcionado porque ele viu que não era assim. E quando ele começou a entender o processo, aí ele foi explicado. Ele falou, olha, você acha o Chico Xavier um grande médium? Ah, o Chico Xavier, sim, um médium maravilhoso, etc. Pois é. As obras de André Luiz não são muito boas? Ah, são fantásticas, maravilhosas, etc, etc. Ok. Quanto tempo você acha que o André Luiz levou para poder estabelecer uma comunicação harmônica com o Chico para poder enviar os livros? Eu falo, não faço a menor ideia.
Eu falei, então eu te digo, foram 700 dias. Eita, mano. 700 dias. Nós estamos falando do maior médium, talvez que a Terra tenha conhecido em todos os tempos. É um Ele dado precisou, interessantíssimo. é, É um dado ele precisou interessantíssimo. de 700 dias. Tudo bem que as obras de André Luiz, elas são extraordinárias, elas entram no nível de detalhamento que pouquíssimos médiums conseguem, né? Mas tudo bem. Então é um nível profundo de mediunidade mesmo. Mas ele precisou, ele sendo quem era, né? Precisou de 700 dias de treinamento. Então não é assim que acontece um processo de obsessão da noite para o dia, naquele momento. Não, a coisa vem vindo de algum tempo. E aí, em um determinado momento, a porta se abre, se escancara e o espírito aproveita. Mas essa concessão vem sendo permitida desde o momento da aproximação do espírito, e aí o médium vai concedendo, e se ele não tem conhecimento, vai concedendo mesmo, porque não tem a menor ideia do que está acontecendo com ele, e as portas vão se abrindo e as coisas acontecem. Então, por isso, realmente, o conhecimento da mediunidade é essencial, né? E não adianta a religião falar assim, não existe mediunidade. Não adianta, porque ela é um fato. Deve ser muito triste para esses casos, você usou o termo de mediunidade ostensiva. Eu acho muito triste para esses casos, onde o médium já é um médium incorporador, né? Ela tem essa predisposição muito forte, ou seja, ela já tem essa predisposição a ser esse canal aberto, né? Sim, isso. Tá? A ser invadida, caso não seja doutrinada, sim, né? Sim. E isso tende a acontecer. Tende a acontecer, e o que é pior, se ela não partir para a educação da mediunidade, ela vai chegar à loucura. São os Porque casos conhecidos. porque não há como você sair disso. O espírito domina, e se aquele espírito vai embora, vem outro. E aí a coisa ganha uma proporção, e aí, aos olhos da ciência, se ela for tratada por um médico, um psiquiatra, vai encher ela de remédio e vai internar numa casa para cuidar. Não há outra saída, infelizmente, é muito triste isso mesmo. É por isso que o conhecimento é essencial para tudo, né? Entendi. Obrigado, Marcelo. É mais para Imagina. confirmar meu entendimento. É isso mesmo, é isso mesmo. Obrigado. Muito bem. Uma outra questão aqui, ó. A alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? A alma, a gente sabe que é o espírito encarnado, né? Então, o espírito, quando está encarnado, ele assume o nome de alma. E a pergunta é, esse espírito, quando está no corpo, ele está localizado em algum lugar, na cabeça, no coração, no corpo inteiro? Essa é a pergunta. Oi? Então, assim, os espíritos respondem, olha, não está circunscrita, porém nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem, cujas ações têm todas por objeto a humanidade. Na verdade, a gente sabe que o perispírito, ele é um todo, né? O perispírito, nós estamos encaixados, né? O corpo está encaixado a partir de uma matriz que é o perispírito, está ligado célula a célula. Então é muito difícil é lógico que o perispírito é um produto também, um intermediário. O espírito ele deve estar em algum lugar, né? Mas como é uma energia, a gente não pode localizar dizer que o espírito é matéria, que na verdade não é. Então, ele não fica realmente circunscrito à cabeça, ao coração, ele pode ser um halo energético que está como um todo aqui, principalmente nessa região, né? Ocupando aqui essa região. Mas principalmente na região da cabeça, por quê? Na cabeça nós temos a glândula pineal, que é o centro de conexão com o espírito. O início da comunicação, da integração do espírito com o corpo é através da glândula pineal. Então, a glândula pineal está no centro do nosso cérebro
Então, é muito provável, né? Não tem como o espírito não estar por ali. Né? Mas como ele está falando, quando você tem o predomínio da emoção no coração, você vai expandir ainda essa energia até a região do coração também. Muito bem. Aqui encerramos este capítulo. Vamos iniciar o próximo, que é a alma após a morte. Fazer uma última pergunta do último capítulo. Claro, Bruna. Seguindo a linha do Alê. Uhum. Você acha que esse pessoal que vivem nos manicômios, por exemplo, ou alguns doentes, entre aspas, de mente, muitos deles, na verdade, são... obsidiados. São, né? E a maior prova disso é que já fizeram essa estatística também. Se você pegar um hospital psiquiátrico, uma casa de doentes mentais, ou que nome queiram dar, e você fizer a pesquisa de recuperação de pacientes ao longo do tempo, e comparar isso com uma casa, um hospital também, mas que adote o comportamento espiritual e que trabalhe a parte espiritual, você vai observar que esse hospital que trabalha a parte espiritual, ele tem 80% mais de efetividade do que um hospital que não adota a parte espiritual. Maravilhoso, que bom. Então, já fizeram essa conta, né? Que bom. E é uma grande prova, né? É uma grande prova. Eu concordo 100% aí. E o primeiro hospital psiquiátrico do Brasil espírita, o primeiro hospital psiquiátrico espírita no Brasil é de Uberaba. É o Sanatório Espírita, foi fundado pelo Dr. Inácio, Dr. Inácio Ferreira, que até hoje escreve através do médium Carlos Bacelli, que também é de Uberaba. E aí tem histórias mil ali dentro desse sanatório espírita, né? E ele fazia o tratamento médico, né? Doutor Inácio, médico, montou isso e naturalmente acoplava o tratamento físico, tratamento mental tradicional da época. Isso foi na década de 30 e 40, lá em Uberaba, quer dizer, faz muito tempo. Então os tratamentos naturalmente também não eram como os de hoje, mas ele fazia a associação, né, de todo tratamento médico com a parte espiritual. E para isso ele contava com grandes médiuns. Então, além dos médicos, havia médiuns dentro do sanatório. E uma dessas médiuns era a Maria Modesto Cravo, uma grande médium uberabense. Também tem uma história lindíssima, e ela era a principal médium. E aí ele narra em vários livros dele situações que ocorreram, né, coisas do passado, espíritos terríveis que estavam juntos, né, daqueles pacientes, e eles iam tentando, né, doutrinar, conversar, orientar na medida do possível. Lógico que conseguiam bons resultados, melhoras, mas também é aquele caso. Você pode até resolver o caso do paciente e tirar a obsessão, mas se o médium não melhorar, ele volta a ter o problema. Mesmo que você cure, você dê alta para ele, você está de alta. Mas se ele não mudar o comportamento dele, não estudar a mediunidade e não entender como é o processo, ele vai voltar a ter problemas. Então, a mudança, a transformação tem que ser sempre, né, de dentro para fora. Sempre. Eu queria, Marcelo, Oi. não sei se você já conhece, mas eu já fiquei sabendo de alguns casos, né? A partir daquele caso que eu te coloquei, né, antes, 11 anos atrás, depois eu fui estudar outros e eu vi que esse pessoal que é mais resistente à doutrina espírita, de repente você já também sabe de outros aí, né, que não sai lá do dogma da igreja, ou católica, ou evangélica, sim, né, que fica se sacrificando
lá no palco deles, né, fazendo aqueles rituais pesados de exorcismo, aquilo acaba funcionando como uma solução, no meu ponto de vista, temporária, dolorosa, né, e causa dano. Sim. Aí não resolve, o problema volta e a pessoa começa a ter problemas mais sérios. Vai para o plano físico. Isso. Né? Eu soube de gente que realmente ficou meio, quase num estado de AVC. Ficou meio impossibilitado. Nossa. É muito triste isso. Muito triste. O Divaldo conta um caso também, em que ele conheceu um senhor que foi reclamar do Divaldo que a neta dele estava maluca e queria agredi-lo o tempo todo. E ele entrou no salão em que o Divaldo atendia e a neta entrou atrás com uma camisa de força e 2 enfermeiros brutamontes segurando ela. E aí o Divaldo olhou, naturalmente, captou todo o panorama espiritual da coisa, percebeu que era uma obsessão, e aí ele chegou pro avô da menina e falou assim: peça para os enfermeiros tirarem a camisa de força dela. Eu falei: não, senhor Divaldo, você está louco. Aí é o senhor que vai para o sanatório, porque ela vai quebrar tudo aqui. Ela falou: não vai não, o senhor pode tirar. Aqui é a casa de Jesus. E aqui todo mundo conversa de igual para igual. Pode tirar a camisa de força. E aí ele ficou meio assim, tal, mas aí foram e tiraram a camisa de força. Quando tirou a camisa de força, ela partiu para cima dele, do Divaldo. E aí o Divaldo, antes dela chegar, falou: você é mesmo um covarde. Por que você quer me bater? Aí ele travou e aí os dois começaram a dialogar. E aí contou toda a história. Quem estava com a menina era um garoto que o avô tinha explorado na infância e obrigado ele a trabalhar, porque ele tinha assumido a paternidade, porque os pais morreram, e obrigou o garoto a trabalhar lá no armazém dele, em condições péssimas, dormia mal, não tinha nada, nem dinheiro recebeu. E aí, ao longo da vida, ele acabou enfermando e morreu muito jovem. Então ele ficou com uma raiva tão grande desse avô, que se aproximou dele e quando percebeu, para se vingar, né, do avô, quando percebeu que a menina era médium, começou a se acoplar nela. E foi o processo tal até chegar a essa condição em que ele teve domínio completo do corpo dela e a finalidade dele era agredir o avô. E ele conseguiu diversas vezes, mas a intenção dele era matá-lo. Aí, naturalmente, foi contido, tal, foi para o sanatório, e aí o Divaldo entendeu, explicou tudo isso para ele, e aí começaram a terapia espiritual, tal, e no final das contas ela melhorou, ele se afastou, fizeram doutrinação, passe, etc, etc, uma história longa, mas recuperou. A menina recuperou completamente a sanidade mental, porque era uma obsessão, tratou a obsessão, cuidou, e aí as coisas se resolvem. E é sempre no perdão e no amor que se resolve isso. Né? Não, é o caminho mais curto e mais fácil. Concordo 100%. Mas é isso aí. Mais alguma coisa? Nós vamos começar um outro capítulo aqui, que é o retorno, né, à vida espiritual. O abandono da vida material, o retorno à vida espiritual. Pode seguir, pode seguir. Ok. Então, a alma após a morte. A pergunta é 149. O que sucede à alma no instante da morte? Né? Aqui a resposta é: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. E na 150, a alma após a morte conserva sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Então, assim, é o que a gente já sabe, né? Você tem o corpo físico, desencarnou, você volta à espiritualidade. Agora, você volta onde para a espiritualidade?
né? Talvez essa seja a nossa grande dúvida, porque existem colônias espirituais, existem dimensões diferentes, né? No próprio livro Nosso Lar, André Luiz cita umbral grosso, umbral médio e aonde está o nosso lar, que é uma outra dimensão. Então, só aí já são 4 dimensões diferentes. São níveis de vibração diferentes. Então, nós podemos, de acordo com o tipo de pensamento, o tipo de vida que nós temos, nós vamos nos acoplar a uma dessas dimensões e viver numa determinada região conforme os nossos gostos, afinidades com outros espíritos que também estão naquela região. É assim que normalmente acontece. E a questão da individualidade é fundamental, né? Porque nós fomos criados individuais e seremos individuais para sempre, né? Não existe essa possibilidade, porque tem uma teoria que quando você desencarna, você volta para o todo, né? Tem até um nome, eu me esqueci agora como é que chama isso, mas Panteísmo, né? é isso mesmo, panteísmo. Que você desencarna, você é uma individualidade, é uma energia, uma individualidade, mas você desencarna e você volta para o todo. Então, de acordo com tudo que a gente já estudou e de acordo com a própria doutrina espírita, isso não ocorre, porque nós somos uma individualidade e conservamos essa individualidade para todo sempre. Então, não há como você se perder na sua individualidade, nas suas conquistas e nos amores que você fez ao longo da sua jornada, né? Porque essa talvez seja uma das coisas mais importantes e saudáveis, né? Que é você saber que todas as criaturas que você ama e amou, você vai continuar amando independentemente do tempo e do espaço, porque a sua individualidade e das pessoas que você ama não muda, né? São sempre as mesmas pessoas. Então, aquilo que você conquistou é para todo sempre, é para a eternidade. Então, isso é uma segurança muito grande, é uma alegria muito grande a gente saber isso, porque a única coisa que a gente leva daqui, da matéria ou da vida física, são exatamente as conquistas de relacionamento, de conhecimentos, né, que a gente fez ao longo de uma jornada. E isso é para todo sempre, né? Então, a nossa individualidade jamais a perderemos. Como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Porque você pode imaginar, mas como é que eu vou chegar lá do outro lado, né? Você vai chegar como estava aqui. Normalmente é assim. Então, a forma que nós temos hoje é a forma que a gente vai aparecer lá no mundo espiritual no momento que desencarnar. E pode ocorrer, por exemplo, se você desencarna por um acidente violento, em que você, por exemplo, ficou carbonizado, né? Desencarnou carbonizado. Você pode chegar ao plano espiritual com a percepção de que está pegando fogo e que está com o corpo todinho em feridas, por causa do impacto do choque violento do acidente, né? E a hora que você é projetado fora do corpo, a sua mente ainda está no meio do fogo, você ainda está sentindo as chamas que eram físicas, mas no momento que você sai do corpo, em tese, o perispírito não está mais sentindo as chamas, porque você já está em outra dimensão, é outra matéria. Aí fala, não, mas o espírito continua reclamando de calor, de frio, de dor, exatamente, porque mentalmente ele tem a recordação daquele momento que foi trágico e gerou um trauma. Então, a percepção de que ele está carbonizado, ardendo em fogo e com muitas dores é totalmente mental, é uma recordação, mas não é fato no momento. E aí entra, naturalmente, toda a equipe de espíritos que ajudam os processos de desencarne para facilitar, explicar para aquela pessoa que ela desencarnou, que ela não está mais no corpo e que por isso ela tem
ascendência e controle sobre o novo corpo, que é o perispírito. E se ela estiver equilibrada e tranquila o suficiente, ela muda o posicionamento mental dela, e no momento em que ela muda o posicionamento mental para coisas positivas e saudáveis, imediatamente somem as dores, o fogo, as feridas, o que for. Porque o perispírito é produto da mente. Se a mente está saudável, você projeta isso sobre o seu corpo e seu corpo fica bem. E enquanto eu estou imperturbado, em desequilíbrio, eu estou produzindo esse desequilíbrio no perispírito. Por isso, eu tenho impressões de que eu estou com dor, com qualquer outro problema que eu tenha recordado da minha vida física. Então, é muito importante a gente frisar isso, que a forma como a gente vai chegar lá depende muito da nossa mente, depende de nós, depende do que a gente, como nós vivemos a nossa vida, aquilo que nós fizemos, aquilo que nós fazemos. Isso determina nosso padrão mental para a composição do perispírito, que é resultado, é produto da nossa mente. Tudo bem? Eu tenho uma pergunta, Marcelo. Vamos lá. Não sei se dá tempo aí. Peraí. É a última. A gente vai continuar na semana que vem. Tá. Mas pode fazer. Você falou, né, dessas questões de desencarnes. Uhum. Teve alguns que eu acompanhei, e agora, em cima do que você falou, eu fiquei com a seguinte dúvida. No caso dos desencarnes, um tanto, eu vou chamar de violentos. Uhum. Tá? Sim. O aborto. Uhum. O aborto é um desencarne violento. Sim. E o que já aconteceu, que eu vi, eu vou falar da questão empírica mesmo, que eu não, sinceramente, não parei para estudar a respeito. Uhum. Tá. Foi realmente o espírito abortado não perceber que foi abortado, né? Ou seja, ele nem viveu nessa vida praticamente, tá? Ele não teve a consciência praticamente dessa existência, possível existência que ele teria. Ele estava em revolta. Outra coisa que eu percebi, ele estava sofrendo muito. E ele precisava de apoio para conseguir encontrar o caminho dele para continuar a jornada dele. Sim. Tá? Então, em cima do que você me falou, vieram as dúvidas. Cadê o povo que tinha que ajudar no desencarne? Tá? Primeira dúvida, cadê? Sim. Entendeu? Sim. Porque meio que nessa situação, né? Essa criança foi, acho que 2001, 2002, eu ajudei essa criança. Foi muito doloroso, eu senti a dor dela. O abraço dela queimava. Então, eu não, como que chegou nesse ponto, né, do pessoal que trabalha com desencarne não ter conseguido ajudar nesse desencarne? É assim, depende muito, é uma série de fatores, né? Porque assim, se há uma ligação profunda entre o espírito reencarnante e a mãe, é muito difícil você deslocar isso, desconectar isso, porque o processo de reencarne ele é muito intenso. Ele é um acoplamento energético complexo, difícil, não é fácil. E a hora que você está acoplado, muitas vezes você até relutou para reencarnar justamente pelas dificuldades, etc. E você acaba aceitando porque os irmãos espirituais nos mostram todos os benefícios disso e as possibilidades que você tem na nova encarnação, então você acaba aceitando, e aí você passa por todo o processo, vem a ligação, e essa ligação é muito intensa. E muitas vezes não é simplesmente porque eu trabalho no desencarne que eu posso chegar lá e desatar um nó, uma conexão energética que foi estabelecida de um espírito que às vezes pode estar por séculos
Eu não consigo, o espírito que está trabalhando no processo de desencarne, ele vai tentar amenizar de todo jeito aquela dor. Mas muitas vezes a própria situação, tanto da mãe, que está num processo difícil, que fez o aborto, que sabe lá em que condições que foi, sem apoio nenhum, muitas vezes do pai, e outras tantas tonalidades que isso pode ter, mais essa conexão tão forte daquele espírito, você não consegue romper naquele instante. Os espíritos vão fazer o possível para que isso aconteça, mas às vezes leva um tempo. E muitas vezes esse tempo não é pequeno. E apenas para citar um exemplo, no livro Nosso Lar, o André Luiz narra uma situação em que aparece, eu não sei se vocês viram, né, o filme Nosso Lar, ele tem um muro, uma muralha. Aí você pensa assim, nossa, mas é uma cidade espiritual, precisa de muralha? E aí, a partir desse evento, eu entendi por quê. É uma muralha energética. Então, espíritos, porque o Nosso Lar ainda está no umbral, ele não é uma cidade que está numa colônia, numa esfera superevoluída, ele ainda está no umbral. Então, tem espíritos por ali circulando que não são espíritos muito equilibrados. Então, esses espíritos não conseguem entrar por essa barreira vibratória. E essa senhora bateu lá na porta do Nosso Lar pedindo socorro, que ela precisava de ajuda, que ela estava desesperada e chorando muito, que ela realmente tinha se convertido, ela tinha entendido e ela precisava de socorro. O André Luiz, que era inexperiente na época, já quis imediatamente abrir os portões para que ela entrasse. Aí ele foi contido por Clarencio, que é o mentor, e Clarencio disse assim, André Luiz, calma, as coisas não são exatamente como parecem que são. Aguça a tua visão e olha para essa nossa irmã. E aí o André Luiz parou, se concentrou, olhou para ela, e aí ao olhar ele achou muito estranho, porque ao redor dela existiam, né, o livro menciona, acho que eram mais de 40 pontos escuros, praticamente entranhados no perispírito, como se estivesse ali incrustados no perispírito. E ele achou aquilo muito esquisito, estranho. Ele falou, mas eu estou vendo esses pontos, o que que é isso? E aí o irmão explicou, essa senhora é uma abortista. Ela foi uma abortista na encarnação passada. E esses espíritos foram todos aqueles que ela abortou. Ou que ela produziu o aborto deles. Porque ela era uma praticante de aborto, ela fazia abortos. Então ela tinha abortado algumas vezes e depois tinha ajudado muitas outras mulheres a fazer o aborto. Todos os espíritos que ela havia prejudicado estavam incrustados nela por ódio. Por ódio. Isso já faziam anos, porque ela já estava lá há anos no umbral e aqueles espíritos ainda estavam lá. Então, é uma situação de dor, uma situação terrível. Os espíritos tentam e fazem o que podem para ajudar, mas muitas vezes não se consegue. E é necessidade de muito tempo para que essas coisas vão sendo amenizadas, para que o posicionamento mental, né, da mãe, do espírito vá sendo modificado. Processos longos, difíceis, complexos. Não é fácil, não. Mas eu concordo com você, é uma situação terrível, delicada e requer muita oração, prece, conhecimento, conversa, doutrinação, tudo. É difícil. Sim, eu concordo. E nos afeta fisicamente. Totalmente, totalmente. Fisicamente. Sim. Porque é uma energia muito densa. Muito densa, exatamente. Então, para aqueles que não conhecem o lado espiritual e que fazem o aborto achando que não estão fazendo nada, né, é um ledo engano, e justamente por isso você está se comprometendo e muitas vezes assumindo um entrelaçamento fluídico que não existia, que vai te prejudicar muito do ponto de vista físico e até mental. Então, realmente o aborto é uma situação triste, terrível, terrível. E que deve ser evitada ao máximo, né? Só para concluir esse ponto, para te
deixar a par, bem rapidinho. Essa é uma situação que ocorreu muito tempo na casa de uma amiga, né? Ela não sabia, mas a madrastra dela havia abortado, né? Ela não sabia porque aquela energia habitava a casa dela, porque estava daquele jeito. Eu recebi a ajuda de um guia espiritual dizendo que tinha um espírito abortado lá. Eu dormi lá na casa dela uns 3 dias e no terceiro dia eu encontrei o espírito. E veio no formato de criança. Você já assistiu um filme chamado Silent Hill? Não me recordo, não. Já. Para quem assistiu, a criança veio naquele formato. Misericórdia. Ela veio, ela me deu medo na hora que ela apareceu para mim, tá? Mas eu fui abraçar ela, ela me queimou. Ela me queimou. Provavelmente deve ter desencarnado com algum ácido, alguma substância corrosiva, né? Ela me queimou. Ela deve ter se queimado nesse processo e passou essa energia para você, né? Nossa, foi horrível, mas resolveu. Eu fiquei doente uma semana, mas resolveu. Então, imagine você que não tinha nada a ver, que foi lá para ajudar, né? E com certeza ajudou e doou a sua energia, mas é aquela história, quando você entra no pântano, não tem como você não sujar os pés, né? Você suja os pés, tudo bem, depois você toma um banho e você se limpa, né? Eu acho que é uma metáfora, não é tão simples assim, mas acontece. De banho, tá? Então, imagine para quem são os responsáveis pela ação, né? Pela situação. Se para você que foi ajudar com toda boa vontade e intenção já foi difícil, imagine para quem está envolvido diretamente. É uma situação extremamente complexa. Mas obrigado. Muito bem. Obrigado. Não, imagina. O Bruce, sei que já avancei aqui no tempo. Dá para fazer uma prece ou dá? Sim, dá sim, com certeza. Então tá bom. Então vamos aproveitar esses momentos finais, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos neste dia frio, mas procurando aquecer os nossos corações com a energia do conhecimento, da alegria, do conhecimento de toda a parte espiritual, que é a nossa essência, que é a nossa pátria, que é da onde viemos e para onde retornaremos. Nós pedimos aos amigos do bem, aos amigos que se reúnem quando uma ou mais pessoas se dispõem a estudar, a trabalhar, a falar sobre o bem, sobre as coisas da espiritualidade, eles ali estão presentes. Jesus está presente nesses momentos, através dos seus mensageiros. E é esse pedido que fazemos, que esses irmãos permaneçam conosco, que traga a sua energia boa, nos envolvendo da cabeça aos pés, trazendo fluidos de paz, de tranquilidade, de bem-estar, que possamos receber através da nossa glândula pineal essas energias que são trazidas por esses irmãos, procurando envolver-nos num halo de luz que produz o alinhamento dos nossos centros de força, girando nas suas cores características e produzindo a energia que necessitamos para o nosso equilíbrio e bem-estar. Nós pedimos ainda a esses irmãos permaneçam conosco durante esta noite, para que possamos com eles rever os nossos planos reencarnatórios, compreendermos as nossas necessidades, reavemos as nossas energias e voltarmos renovados amanhã para mais um dia de atividades e para o fim de semana que se aproxima. Pedimos também a esses companheiros que visitem os nossos companheiros de lar, aqueles que amamos, aqueles que estão ao nosso lado, os nossos familiares, amigos, que eles possam se conduzir aos lares de todos esses companheiros, levando a boa energia, a alegria e esse bem-estar, e principalmente aos irmãos guardiões, aos lanceiros com as suas tochas de luz,
eles possam adentrar pelo nosso lar, pela porta de entrada, e com as suas tochas de luz, envolvendo-nos no seu padrão de energia, envolvendo as paredes, o teto e o piso, num padrão de luz e de bem-estar, para que o nosso lar esteja protegido e amparado contra as forças negativas que estão do lado de fora. Então, com muita alegria, com muita gratidão por mais esse dia de vida, por estarmos vivos, por estarmos respirando, por termos chegado até aqui, onde estamos, nós agradecemos todas as oportunidades que nos foram concedidas e pedimos coragem para seguirmos o nosso caminho, vencendo os desafios e obstáculos diários, para que estejamos cada vez mais abertos e sintonizados com a energia do bem, com a energia do amor universal. Que então Deus proteja e abençoe a cada um de nós, aos nossos lares, aos nossos familiares, e que a boa energia, a alegria, a paz e o amor nos envolva hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bem. Muito obrigada. Muito obrigado, gente. Um bom fim de semana aí para vocês. Fiquem em paz. Muita alegria. Obrigada, Marcelo, para você também. Obrigada. Obrigado. Todos nós. Beijo, gente. Beijo. Obrigada, obrigada. Me Tchau, passa o tchau. host, por favor. Má, posso desligar aí? Você Pode. liga? Pode. Me facilita, tá? Me facilita Tá bom. na hora de salvar o vídeo. Vou desligar, tá? Tá.